Oiê! Eu andava sumida, né? Tô aqui de novo para falar sobre Hamlet. Que filme lindo, lindo, lindo! Eu já vi 2 vezes. Chorei, 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 chorei. Paul Mescal e Jessie Buckley estão maravilhosos, ambos em seus papéis. Acho que ela principalmente, né? O filme, na minha opinião, tem várias coisas interessantes. É um olhar muito diferente sobre quase tudo que a gente lê da biografia de Shakespeare. Porque, na verdade, né, sabemos que ninguém sabe ao certo a história dele. Então, as biografias são muito criadas em cima de suposições e aí uma diz uma coisa e a outra vai atrás e só pega um caminho um pouco diferente. E o filme é baseado no livro Hamlet, né? E a autora do livro ajudou no roteiro do filme. Então, essa autora, na minha opinião, ela teve várias sacadas interessantes sobre como, né, colocar a vida de Shakespeare um pouco diferente do que a gente costuma ler né, nas biografias. Em todas as biografias de Shakespeare, né, a mulher dele dizem que ela era muito, muito mais velha do que ele. No filme não é. Dizem que ela era uma pessoa má, assim, e que ela e ele não tinham a menor relação, que ele nunca falava na mulher, que a relação deles era totalmente indiferente um ao outro, enfim. E em todas as biografias o nome dela está como Anne Hathaway. E a única vez que o nome dela verdadeiro, Agnes, é citado quando o pai dela deixa o testamento. Então ali se descobre que o nome dela era Agnes, mas sempre chamada de Anne. Aliás, você me pergunta se a atriz Anne Hathaway tem esse nome em função da mulher de Shakespeare, não sei. Então essa autora, ela coloca, assim, na minha opinião, ela construiu a Agnes do filme juntando partes das mulheres de Shakespeare. O que faz todo sentido, né? Porque já que não se sabe muita coisa sobre a vida dele, é interessante a gente pegar elementos da obra dele e colocar na vida, né? Então, eu enxerguei isso, né? Ofélia, Desdémona, enfim, várias mulheres de Shakespeare juntos ali na Agnes. Ela é uma mulher muito forte, o amor deles é muito intenso. E aí a gente vê esse amor intenso, porque se a gente for, né, se a gente lembra de Otelo, Lady Macbeth, Rei Lear, enfim, as histórias de amor do Shakespeare tem muito a ver com essa intensidade do amor. Então, na minha opinião, ela também pega essa inspiração para mostrar a relação dos dois, né? E a relação da família também, com os filhos e tudo. Ela. A Agnes no filme é uma mulher forte, ela é uma mulher chamada de bruxa na cidade, porque ela trabalha com ervas, coisas que ela aprendeu com a mãe dela, e ela prevê coisas que vai acontecer. Ela segura na mão da pessoa e enxerga e sente também coisas que vão acontecer. Então eu acho que essa coisa dela botar a Agnes chamado como bruxa na cidade e ela ser uma pessoa maravilhosa, na verdade, ela é uma pessoa super do bem, é uma pessoa que tem muita personalidade, mas é uma pessoa super do bem, super mãe, assim, super afeto. Ela tem um irmão que ela ama. Então eu acho que essa coisa de colocar ela como bruxa
na cidade, tem muito a ver com o que dizem nas biografias de Shakespeare, né? Bruxa no sentido de malvada nas biografias de Shakespeare, ou de uma mulher grosseira, enfim. E aí, sem dar spoiler, no final do filme, a gente vê a apresentação de Hamlet, né? A primeira apresentação de Hamlet, que é a mesma coisa que Hamlet, né? E aí a autora, ela coloca no filme uma visão interessante sobre Hamlet, que eu nunca tinha tido essa visão e jamais teria se não fosse esse filme contar essa história dessa forma, né? E é muito interessante, aí tu pensa, gente, faz muito sentido tudo que ela contou no filme até agora, né, sobre a vida deles, vendo o Hamlet por este ponto de vista em que ela nos apresenta o Hamlet. E é a primeira tragédia de Shakespeare, né? Porque até então ele escrevia comédias, e aí após a morte do filho, que aí todas as biografias dizem o quanto ele ficou arrasado, e aí no filme também, mas não só ele, a Agnes também. E aí isso tem, assim, então ele fez Hamlet, mas, como se sabe muito pouco, aí eu vou repetir, eu sempre li Hamlet de uma forma e não acho que tá errada, ainda tem, para mim ainda tem essa forma que eu li Hamlet, com essa ideia que eu tenho, mas eu abro espaço para uma outra interpretação de Hamlet. E... o menino que faz o Hamlet, desculpa, que faz o Hamlet, está ótimo. E o irmão dele, mais velho, foi levá-lo para fazer o teste. E como eles são muito parecidos, o irmão mais velho vai fazer o papel do Hamlet na peça. Então é muito interessante porque eles são bem parecidos, só que, claro, o irmão é mais velho, deve ser uns 6 anos, não sei, até talvez 6 anos mais velho. E aí a gente percebe. É interessante que daí quando tu vê na peça o Hamlet, tu não, é inevitável que tu não enxergue o Hamlet naquele personagem, porque eles são muito parecidos enquanto irmãos. E eu não sei, eu fiquei tão encantada com o filme e tão encantada com a sensibilidade dessa autora de escrever essa história, né? Não é uma biografia, é uma história. De escrever essa história com esse olhar, assim. Então, achei muito, muito interessante. Tanto que eu comprei o livro, mas eu não recebi ainda. A princípio é para chegar hoje. Eu tô louca para ler o livro. Mas é um filme, assim, que eu super recomendo. Principalmente para quem ama Shakespeare como eu. Eu gosto muito de Shakespeare, principalmente das tragédias. Então, é muito, muito interessante. Beijo!